Oi, gente, que prazer poder estar mais uma vez com vocês e falar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre o meu estudo do Vem Segue-me. E eu vou te contar como me chamou a atenção esse período de tantas guerras, de tantos conflitos, de tantas dissensões. Quantas coisas eu aprendi, e à medida que a gente vai estudando, eu fui percebendo nomes de cidades, líderes militares, ou seja, tantos nomes, tantas cidades, uma geografia tão intensa, tantas batalhas, que por mais que eu quisesse, eu não conseguiria memorizar tudo. E eu sei que a mesma coisa acontece com você. E por isso a gente precisa estudar uma e outra vez o livro de Mórmon. Mas o mais importante que os nomes, que os lugares, são os princípios, é o que esses capítulos nos ensinam, o que o Senhor está tentando nos ensinar, o que serve para nós hoje, nesses últimos dias. E eu fiquei assim muito impressionada com Moroni, né? Muito impressionada com esse líder militar, né? Além de líder espiritual. Esse homem à frente de batalha, temente a Deus, obediente, claro, objetivo e que guiava esse povo aí em tempos de guerra. E olha só, eu fiquei imaginando que quando a gente visualiza, a gente vê o quê? Os lamanitas avançando, tomando muitas cidades nefitas, e a causa é muito clara. Entre os nefitas começou a aparecer um tal de um grupo chamado realistas. E este grupo começou a causar dissensões entre o povo. E eles queriam um rei, eles queriam poder. E ameaçavam a liberdade dos nefitas. Então, os nefitas acabaram entrando aí no embate, numa questão interna e se debilitando. E eu fiquei pensando quantas vezes o Satanás também se apodera da mesma estratégia na nossa vida. Às vezes a gente está numa briga interna familiar, numa briga interna entre filhos, irmãos, amigos, ou até mesmo uma briga interna nas organizações, de repente na ala, ou na sociedade de socorro, porque a presidente fez algo que eu não gostei, ou o bispo. E a gente fica nas dissensões internas e nos fragilizamos, debilitamos e damos margem para que o inimigo nos cerque, ataque, avance e ganhe espaço. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com a discórdia. Muito, muito cuidado. É claro que estavam os realistas aí, e é claro que os nefitas, aqueles fiéis, eram os corretos, mas ao entrar nessas discórdias, eles acabaram perdendo o foco de algo maior que estava acontecendo. E é nesse contexto que os lamanitas ganham terreno, que os nefitas começam a se fragilizar, e ainda bem que nós temos um Moroni para ir adiante, para pegar firme, para tentar exterminar esse mal, para tentar cortar os realistas, para tentar dizer, olha, estamos sendo atacados, ou vocês defendem o país, ou vocês vão morrer, porque eles boicotam, né? Então, assim, gente, essa época não é diferente da nossa. Vivemos tempos muito parecidos, muito parecidos. Então, por isso as escrituras estão aí disponíveis para que a gente aprenda, para que a gente aprenda com essas situações. E a gente aprenda com um líder como Moroni, que foi claro, que foi preciso, que foi objetivo e que soube liderar esse povo e pensar em estratégias. Em uma certa ocasião, ele faz um conselho de guerra. Ele reúne para poder decidir qual a melhor saída, qual o melhor plano, qual a melhor estratégia. Às vezes vai ser assim na nossa vida. Às vezes as coisas vão ficar tão difíceis que a gente precisa sentar e planejar. A gente precisa criar o nosso planejamento estratégico, que está tão na moda hoje em dia e que começou sendo usado nas batalhas, nas guerras. Então a gente precisa criar os nossos planejamentos. A gente precisa, muitas vezes, se reinventar, recomeçar.
pensar nas nossas debilidades, pensar nas nossas fortalezas. E em meio a isso a gente aprende também com as negociações, porque a gente vê Amoron, que é aquele irmão de Amuleque, né, que foi morto por Teacum, e o que acontece? Ele vai lá e agora ele é o rei dos, né, Lamanitas, e o que é que ele propõe? Ele propõe uma troca de prisioneiros de guerra, o que Moroni se alegra, porque ele estava alimentando muitos prisioneiros lamanitas. Então, ao propor a troca, seria uma maneira dele poupar. Também essa troca permitiria, né, que Moroni pudesse, de repente, conseguir o objetivo dele, porque os nefitas, eles não aprisionavam mulheres nem crianças. E a gente já vê a diferença daí, né, gente? E eles lutavam pela liberdade, por famílias, por nação. E os lamanitas faziam o quê? Eles aprisionavam mulheres e crianças. Então, quando é proposto essa troca, né, quando é proposto, Amoron propõe essa troca a Moroni, Moroni vê a oportunidade de dizer para ele, olha, eu sou Moroni, sou chefe do povo nefita. E eu aceito a sua troca nas seguintes condições. A cada um homem lamanita que eu entregar, você me devolve um homem nefita, mais a esposa e mais os filhos, as crianças. E ele aproveita para dizer umas verdades, né? Para dizer umas verdades a Amoron. Né? Ele chama, inclusive, ele de filho do inferno. Porque ele sabia que ele só queria poder, destruição e que estava agindo igual o irmão. Ele continuava e insistia na luta do irmão. Então, Amoron vai, escreve de novo para Moroni e diz que aceita sim, mas desde que ele se disponha de suas armas e que ele se sujeite a ser governado por aqueles a quem pertence o governo. E por direito. Amoron achava que ele tinha por direito o governo. Então, é muito interessante porque Amoron se encoleriza e diz, olha, eu sou descendente de Zorã, a quem teus pais pressionaram e trouxeram de Jerusalém. Então, a gente vai lá na história de Zorã e a gente vê que, na verdade, eles pressionaram, mas eles pouparam a vida de Zorã. Eles podiam ter matado. Zorã seguiu por vontade própria, né? Se eles permitissem que Zorã escapasse, certamente eles seriam perseguidos. Eles não tinham escolha. Mas eles deram a oportunidade de Zorã decidir se queriam vir para o deserto. E Zorã veio, né? Então a gente vê como o Satanás ele procura contar meias verdades, como ele deturpa a história. Né? Ele diz, e agora eu sou um bravo lamanita. Ele está ali feliz por ser bravo lamanita. E eis que essa guerra foi empreendida para vingar as ofensas cometidas contra eles e para obter e manter seus direitos ao governo. Então, ele vai lá, inclusive, relembrar, né, que a culpa é dos pais, ele vai lá, remonta a história de Lamã e Lemuel, sempre como o coitadinho que Nefe roubou o direito e passou a governar, quando a gente sabe que não foi essa a história. Então, Satanás, ele está sempre ali com meias verdades, ele está sempre procurando encolerizar os homens, e isso, gente, se passou há 500 anos. Então, eu estou resgatando algo que eu tenho direito de 500 anos. Agora, por exemplo, Amoron não pensava, por exemplo, no que fez, nas maldades que fez seu irmão. E como o irmão assassinou o rei para chegar no trono. E que ele estava no trono, né, dos lamanitas exatamente por esse assassinato. Ou seja, a injustiça e as atrocidades do irmão não contava. Mais uma guerra, ou seja, uma briga, 500 anos atrás, de Lamã e Lemuel, com toda a sua rebeldia, e não querendo aceitar, e não querendo obedecer nada, isso contava. Então, muito cuidado, muito cuidado. Às vezes, a gente fica preso em batalhas de 500 anos, e a gente esquece de olhar o momento atual. Então, essa também é uma tática do Satanás, de encolerizar seu povo, de dividir seu povo, de causar dissensões, de colocar um contra os outros.
Então a gente aprende tanta coisa nessas passagens, porque Moroni, como esse líder, ele podia ter negociado. Ele podia ter dito, não, vamos negociar, vamos fazer um acordo de paz, nada de mais guerra, mas ele tinha princípios, ele tinha valores por defender. E o Deus dele, a família dele, a nação dele, era mais importante que fazer uma negociação com um líder iníquo, lamanita. Então, às vezes, a gente precisa cortar as negociações com o inimigo. E é isso o que Moroni faz. E Moroni diz, olha, de um jeito ou de outro, nós vamos vencer essa guerra. Ou seja, nós teremos os nossos prisioneiros de volta. Porque nós não lutamos por poder. Nós não lutamos por uma guerra injusta. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Qual é a minha batalha? Por que eu estou lutando? O que eu estou defendendo dia a dia? É por uma causa nobre? Eu estou defendendo esses princípios, o Deus que eu acredito, a minha religião, o meu país, a minha família? E aí a gente vê que todas essas estratégias que são criadas, e assim, eles vão lá, oferecem vinho para os lamanitas, que acabam se embriagando, enfraquecem ali toda na sua guarda, e Moroni avança, consegue armar os seus prisioneiros de guerra, captura seus prisioneiros de guerra, e, e eles acabam cercados. Bom, são tantas histórias, tantas estratégias, né, que a gente vê como o equilíbrio emocional, como a inteligência, como a tática é importante para vencer os desafios, para vencer essas guerras. E muitas vezes não vai ser no momento que a gente quer, mas com paciência, com sabedoria. E a gente vê também como, à medida que lamanitas também vão avançando e ganhando espaço nas cidades, a gente sabe que aquele povo que era lamanita, que se arrependeu, que acabou sendo protegido pelo povo de Amon, que haviam feito convênio, que não podia pegar em armas, eles acabam com aquele sentimento, poxa vida, nós estamos aqui, fomos acolhidos por tantos anos pelos nefitas, e agora a gente não pode ajudar? Agora a gente fez um convênio e a gente não pode pegar em armas, a gente não pode lutar por esse povo, né, que também está se debilitando? E eram muitos ataques e muitas cidades sendo tomadas. E aí a gente vê que é nesse momento que surge quem? Elamã. E Elamã não permite que eles quebrem o convênio. Não permite. Então, gente, eu fiquei pensando em ter pessoas leais, fiéis, líderes, que nos ajudam a não quebrar convênios. Pessoas que estão do nosso lado para nos orientar, para nos ajudar, para clarear as ideias e dizer, olha, esse convênio que vocês fizeram é mais importante. Então mantenham-se firmes. E aí veio a ideia, né, os filhos deles, que já haviam crescido, de pais valorosos, que se arrependeram, que agora eram fiéis ao Evangelho, e que não tinham feito convênio. Esses filhos, sim, poderiam ir para o campo de batalha, sem quebrar convênio. E esses filhos vão lá e escolhem Elamã, né, para ser o seu líder, para ser o seu líder, para ser aqueles que vão estar ali, à frente de batalhas com ele. Gente, é maravilhoso, porque a descrição desses filhos de Elamã, né, como esses jovens fortes, esses jovens que, eu fico pensando, eles eram inexperientes, eles nunca tinham ido para a guerra. Nunca. Né? Era a sua primeira vez. Eu fico pensando, né, no coração deles. Mas, ao mesmo tempo, dizem que eles eram corajosos, que eles não tinham medo, eles não temiam a morte, porque eles foram ensinados por suas mães. E as suas mães o sabiam. E eu fiquei pensando, esses filhos que cresceram de pais fiéis, que foram ensinados, o valor que tem pais fiéis de serem ensinados pelo exemplo, o valor que tinham essas mães valorosas que ensinaram seus filhos a não temer, a confiar no Senhor, a guardar convênios. E, gente, como eu sou grata por meus pais, como eu sou grata por minha mãe, que sempre foi fiel e valorosa
nesse evangelho, que me ensinou tanta coisa, que me ensinou a confiar em Deus, que me ensinou, eu lembro de tantos momentos difíceis, eu morando longe, eu ligava às vezes para minha mãe, e eu lembro de uma frase que ela sempre me dizia: tudo passa. E eu lembro que minha mãe sempre me fazia perguntas: você foi na igreja domingo? É uma pergunta que ela faz hoje, mesmo a gente aí passado mais de 40 anos de membro da igreja. Ela sempre estava perguntando: pagou seu dízimo? Gente, precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Precisamos ser fiéis. Eles aprendem com o nosso exemplo. Precisamos levar nossos filhos à primária, levar nossos filhos ao seminário, estar lá cada domingo, cumprir fielmente os nossos chamados, ajudar nesse reino. Precisamos ser exemplos. Se formos exemplo, os nossos filhos vão crescer fortes. Né? Eu lembro de um líder que sempre dizia: se você tem o seu filho criado como geleia, né, mole, e você é mole, seus filhos vão aprender a ser mole. A gente precisa decidir que efeito material que a gente cria os nossos filhos. Será que eles serão cimentados na rocha, que é Cristo? Será que estamos ensinando isso? E essas mães ensinaram com ousadia, com coragem. E esses 2.000 jovens, 2060, né, como especificado, que tinham Elamã como líder, eu fico pensando, eles escolheram Elamã. Será que escolheriam uma pessoa que não confiassem? Uma pessoa que não fosse à frente da batalha? Porque é isso que Elamã faz, ele vai à frente. E eu fiquei pensando em tantos momentos, tantos episódios das Escrituras que esses líderes vão à frente, que Cristo está à frente, ele está guiando o seu povo na terra prometida, ele está guiando o seu povo à frente. Então é Cristo que deve estar à frente. E Elamã tinha Cristo, ele estava fundamentado nessa rocha do Salvador. E ele ensinou isso a esses jovens, a esses 2.000 jovens, né? E inclusive, em Alma 56:8 diz: mas não permiti que quebrassem o convênio que haviam feito. Elamã não permitiu que os pais deles quebrassem o convênio. E ele diz ainda, e relatando, ele escreve epístolas para Moroni, em uma dessas epístolas ele diz: e agora, no Alma 56:45, e agora eu te digo, meu amado irmão Moroni, que eu nunca presenciara tão grande coragem. Não, nem entre todos os nefitas. Pois como eu sempre os chamara, meus filhos, olha esse relacionamento de líder, meus filhos, visto que eram todos muito jovens, responderam-me: Pai, eis que nosso Deus está conosco e não permitirá que sejamos vencidos. Então avancemos. Não mataríamos nossos irmãos se eles nos deixassem em paz. Portanto, vamos, para que eles não derrotem o exército de Antipos. Ora, eles nunca haviam lutado. Não obstante, não temiam a morte e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães que não duvidassem. Deus os livraria. E eles repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Gente, essa clássica escritura, né? E quando eles tiveram que avançar e quando eles tiveram de estar frente a frente com os lamanitas, eles lutaram com toda sua bravura. Eles lutavam por uma causa justa, eles não temeram. Eles confiavam no Senhor e foram ensinados por suas mães. E ele diz que quando terminou a batalha, mas eis que, para minha grande alegria, nenhum deles havia caído por terra. Sim, haviam lutado com a força de Deus. Sim, nunca se soube de homens que tivessem lutado com força tão miraculosa. Gente, o reconhecimento que a força deles vinha de Deus. Não foi a força dos 2.000 jovens, foi a força de Deus. Que lutaram de maneira miraculosa e que aterrorizaram, né, os lamanitas. E quando Elamã escreve essa epístola a Moroni, ele fala da dificuldade que eles estão enfrentando, porque eles estão recebendo outros e outros e outros ataques.
e faltam mais homens, reforços de homens, reforços de alimentos. É muito interessante porque fala-se muito das provisões, né? Em épocas de guerra, em tempos tão difíceis, as provisões são importantíssimas. E a gente fica pensando a importância da gente manter essas provisões na nossa vida. Esses recursos, sejam esses recursos espirituais, sejam esses recursos materiais, seja o material humano, né? Que a gente podia dizer que é tão importante e que vem de toda uma preparação e que é tão difícil em tempos de guerra. E aí a gente vê essa clássica também, esse clássico momento, porque Moroni, quando fica sabendo, né, de que muitos dos lamanitas, né, a batalha continua, continuam sendo atacados, e o que acontece? Eles estão precisando de reforços, e o próprio Moroni também está precisando de reforços. Ele está com Leim, ele está com Teacon, que também são outros líderes, né, que a gente já viu, que são grandes aí, estrategistas e tudo, mas não é fácil. Ao mesmo tempo que Moroni se alegra pelas notícias de Elamã, que faz com que todo o povo saiba que esses 2.000 jovens conseguiram sobreviver com a força do Senhor, que eles estão lá resistindo, fortes. Ele também fica triste pelas notícias. Olha, falta isso, falta homens, né? E, e nessas perdas, nessas batalhas, nessa carnificina, Moroni sente falta o quê? Cadê as provisões? As provisões não estão chegando. E não são dias, não são semanas, são meses já. E aí é quando ele escreve uma carta a Paoran, que é o juiz supremo, que é o governador, e começa a dizer, olha, Paoran, sua negligência é total, né? Que tanto os homens de Elamã como os nossos aqui estamos padecendo fome, sede, fadiga e aflições de todo tipo. E onde estão os recursos? Onde está? Qual é a negligência? Agora eu quero saber qual é a causa da sua grande negligência. Será que você caiu também em iniquidade? Né? Será que você entrou na onda dos realistas? Você está aí como governador e você é posto para nos proteger, para enviar provisões, você não está fazendo a sua parte. Gente, é uma epístola dura, extremamente dura, direta, e demonstra o quê? É diferente da carta que ele manda para Amoron, que era iníquo, que ele chama de filho do inferno, que ele acaba não querendo fazer um acordo. Mas Paorã, ele sabia que era um homem íntegro, um homem digno. Mas ele não estava entendendo porque esse homem íntegro e digno agora não estava fazendo a sua parte. E, portanto, ele não usa de meio termos, ele vai direto ao ponto. Ele é claro, ele é objetivo. E eu fiquei pensando, né? Porque às vezes, principalmente nós que somos brasileiros, às vezes muita gente, a gente não é direto, é parte da nossa cultura. Aquele jeitinho, é parte da nossa cultura, às vezes, a gente não ser direto. E é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente precisa, sobretudo, ter clareza. Ter clareza, inclusive, nas palavras. E essa clareza, gente, nos ajuda a melhorar. Os feedbacks nos ajudam a melhorar. Isso mesmo nas organizações, isso mesmo nos conselhos da igreja. Então, assim, claro, a gente precisa ter cuidado como a gente fala, né? A gente não vai transformar os nossos conselhos, uma aula, em produto de discórdia, de dissensões, de jeito nenhum. A gente precisa ter o espírito à frente, mas a gente precisa sim conversar sobre os problemas, conversar sobre o que está acontecendo, conversar sobre como melhorar. A gente precisa ter uma linguagem mais transparente, mais clara, mais objetiva, né, querendo realmente solucionar. Então não adianta disse-me disse. A gente tem que ter clareza. E principalmente quando a gente trata de liderança na igreja, quando a gente trata de conselhos, quando a gente trata de conversar com o líder. E a gente pode sim expressar a nossa opinião, né, vamos dizer assim, com sinceridade, e esperando que esse líder entenda, né, os pontos que precisam ser melhorados, e não como uma ofensa. Eu sempre lembro disso porque, gente, eu casei com um chileno, né? Meu marido chileno,
E, a princípio, no nosso casamento foi muito difícil eu entender isso, porque ele era muito objetivo, ele era muito claro, ele me dizia claramente o que não gostava, e eu ficava assim muito sentida, a pele muito sensível. Mas depois eu percebi que essa linguagem clara e transparente me permitia também dizer o que eu pensava. E por muitas vezes a gente sentava para poder realmente aparar as arestas, para poder ter conversas. E eu aprendi muito uma ocasião quando eu fui ao Chile. Eu não sei se já contei essa experiência para vocês, mas eu estava numa aula da Sociedade de Socorro e a conselheira, a presidente, na verdade, da Sociedade de Socorro, foi lá e pediu orações, pediu jejuns para a conselheira dela. E disse: irmãs, todo mundo sabe que fulana de tal, minha conselheira, não está querendo vir à igreja, e ela está com depressão, ela está com problemas sérios de saúde. Vamos orar por ela, vamos jejuar por ela. E assim, e eu vi as irmãs realmente ali preocupadas, marcando jejum, né? E assim, não havia bochicho, não havia mimimi. E quando, né, ela terminou de falar, eu estava hospedada numa família que eram amigos do meu marido, e eu perguntei para a dona da casa, né? Você conhece a conselheira dela? Ela fez: sim, todos nós conhecemos, é a esposa do bispo. É a esposa do bispo. E eu fiquei pensando: é a esposa do bispo? Como assim? A conselheira do socorro, ela não está indo na igreja. Gente, normal. Nós somos humanos e muitas vezes somos acometidos por enfermidades. As irmãs da Sociedade de Socorro é para isso, é para se juntar, para orar, para jejuar, para ministrar, para abençoar a vida de outros. Então, muitas vezes, a gente precisa tratar essas coisas que para a gente pode ser um tabu como algo simples. Fulano precisa de ajuda? Ajude. Ministração. É isso que faz o Evangelho. E aí o que acontece? Moroni vai lá e vai de maneira direta. Ele vai para Paorã e diz: olha, você está sendo negligente, você não está fazendo a sua parte. E a gente, se tivesse no lugar de Paorã, me ofenderia? Como eu agiria? Como eu agiria? Eu lembro que eu tive uma vez uma atividade na minha ala, que foi uma atividade de pré-conferência. E era uma atividade que foi muitos investigadores. Mas eu senti que aquela atividade foi realmente a preparação dela, o que foi feito não foi adequado. E eu estava ali muito mal por algumas coisas que aconteceram. Mas eu não queria guardar aquilo para mim. Eu sabia que eu só guardar aquele sentimento de: poxa, que fiasco, tem um monte de membro novo, tem visitantes. Eu não queria ter aquele sentimento. E eu lembro que eu chamei a minha presidenta de socorro no final da atividade e falei para ela como eu me sentia e o que eu achava que poderia melhorar. Então eu falei desde a liderança, que tinha que chegar cedo, que tinha que arrumar as cadeiras, que eu fui arrumar, mesmo não sendo líder, que tinha que ter uma preparação, que se tinha que ter um tempo determinado, que tinha que ter uma proposta de atividade de mensagem espiritual, que as atividades que foram feitas não contemplaram o todo, muitas pessoas se dispersaram e não participavam mais, que, na minha opinião, embora tenha tido algumas coisas positivas, muito se perdeu nessa desorganização. Havia um concurso e não tinha um reconhecimento dos vencedores. Enfim, eu falei do meu coração que eu sentia. E eu fui dura. E eu pensei que essa líder ia ficar furiosa comigo, porque eu estava dizendo para ela como eu me sentia. Mas ela foi extremamente humilde. Ela disse: vamos melhorar. E na próxima atividade, os líderes estavam cedo. As cadeiras foram arrumadas, a atividade foi planejada, houve uma parte espiritual planejada. E a gente precisa lembrar, gente, que as atividades na igreja são cartão de visita para membros novos, para visitantes. A gente precisa estar preparado. Precisa fazer a melhor parte como mordomo, como líderes que somos. Eu aprendi tanto com essa líder, eu tenho um amor tão grande por ela, pela humildade dela. Em me ouvir, em acatar, em melhorar. E quem sou eu, né? Eu sou também tão imperfeita. Mas o Senhor nos ajuda, nos qualifica quando a gente quer realmente melhorar.
E é isso que a gente vê, porque Paorã, ele vai lá e ele dá uma resposta. Gente, que resposta maravilhosa, né? Ele dá essa resposta e assim ele não se ofende, ele não se zanga, ele conhece Moroni, ele sabe as causas que Moroni luta e ele trata de explicar o que está acontecendo com ele, né? Ele diz, olha, os realistas fizeram uma verdadeira dissensão entre o povo, estão tratando de me tirar da cadeira de juiz, eles nomearam um rei, né? Eles tomaram a cidade de Zaraena, eles me expulsaram, ou seja, eu não estou te mandando provisões por causa disso, né? É por isso. Mas eu não estou zangado com você, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu te entendo. Ele diz, eu não me regozijo com vossas aflições, mas me afligem a alma. Eis, porém, que há quem se regozije com vossas aflições, a fim de se rebelarem contra mim, e também contra o meu povo, que são homens livres. E os que se rebelaram, Moroni, são muito numerosos. Eles se apoderaram da terra, se apoderaram da cidade. Por isso que eu não posso mandar provisões. Ele diz, em tua epístola censuraste-me, mas isso não importa. Eu não estou zangado. Gente, você me censurou, mas não importa. Eu não estou zangado. O poder que nós temos de não nos ofender. Não ficar zangado com muitas vezes a censura de outros, a crítica de outros, mas esse poder que a gente tem de ser mais elevado, de muitas vezes reconhecer, olha, eu errei, ou isso não foi possível. Quão mais nobres são essas pessoas. E é o que acontece aqui. Paorã vai lá e diz, olha, não estou zangado. Eu tenho o poder de não ficar zangado, de não ficar ofendido, gente. Eu decido. Eu posso escolher a minha melhor parte disso. Que a gente possa aprender com esse líder. E ele diz, ao contrário, eu estou precisando de ajuda. Vem, Moroni, vem cá. Me ajuda, deixa a Leia aí, Teacom, fortalece esse povo, me ajuda a tomar Zaraena de volta. E Moroni faz isso. Ele vai lá em busca do seu amigo. E ele vai recuperar essa terra, ele vai recuperar a cidade. Gente, é impossível em poucos minutos relatar tudo que a gente aprende. Esses dois homens que se juntam para lutar pelo seu povo, para recuperar sua cidade de volta, pelos ideais que eles acreditam. Moroni que foi lá francamente, direto, disse o que pensava. Um homem que não se ofendeu, que acatou, que melhorou, que mudou. Gente, quando eu lembrei, nessa semana fez 1 ano da morte do meu marido. E ao ler essas epístolas, esses capítulos, quanto eu lembrei dele. Pelo caráter que ele tinha, porque ele era direto, ele era objetivo. E quantas vezes ele me ajudou por dizer, olha, você precisa melhorar. Você precisa ler mais as escrituras. Olha, você não está pagando o preço. Eu lembro de tantas vezes que a gente se juntava para ler o Vem Segue-me junto. A gente não conseguia ler junto. Porque às vezes eu estava com a minha vida cronometrada, porque às vezes eu não queria parar, eu queria ter uma leitura direta, e ele dizia, olha, isso é interessante, olha, vamos nessa referência, olha, vamos no que o líder tal disse isso, eu vi um documentário sobre isso. E às vezes a gente ficava ali no único versículo por horas. Hoje eu vejo quantos desses momentos foram tão significativos e quantos deles eu não aproveitei, o quanto eu deveria. Como eu sou grata por esse evangelho, como eu sou grata por saber que o Senhor nos permite ser melhores, que o Senhor nos permite nos arrepender, que o Senhor nos permite derramar a nossa alma, como derramaram os nefitas, a sua alma a Deus. E quando a gente derrama a nossa alma a Deus, quando a gente tem um desejo de ser melhor, e quando a gente confia nele, os milagres acontecem. Sou grata pelos milagres da minha vida. Que você também seja capaz de reconhecer os milagres na sua vida. Uma boa semana.